9 de fevereiro, domingo. Muito obrigado por estar acompanhando aqui esse vídeo no canal no YouTube ou pelo site Finance News. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonel. De imediato eu peço desculpas aí que na semana passada eu fiz uma viagem e não tive tempo de gravar aqui esse vídeo que eu faço semanalmente, tá? Infelizmente não houve tempo para isso, tá, pessoal? Mas hoje estamos aqui. Neste final de semana eu olhei todos os papéis da carteira teórica do índice Bovespa, tá? Então eu selecionei alguns papéis aqui que me chamam a atenção, né? Nós vamos começar pelo índice Bovespa, pela Vale 13, Petri 4, que são papéis aí sempre bastante pedidos para a gente estudar. Depois eu quero mostrar para vocês o gráfico da Rumo, Rail 3, SLC 3, me chamou a atenção esse gráfico também. TIM, Usiminas, CSN, a siderúrgica, né? E vamos terminar com o gráfico do Banco Itaú e Tube 4, que divulgou balanço na semana passada, certo? Gente, com relação ao índice Bovespa, vamos botar aqui na tela o gráfico diário do índice Bovespa, né? Vamos botar aqui o Ibovespa, pessoal. Antes de mais nada, eu só ressalto que esse vídeo é um estudo de ações. Ele não é recomendação, eu não posso fazer recomendação, né? Isso é um papel regulado, né, pelas entidades que regulam o mercado. Só quem pode fazer análise é analista ou um profissional certificado para isso, tá? Consultor, enfim. Então eu sou um investidor, um trader, tanto quanto você, e faço uma avaliação da carteira teórica do índice Bovespa, de todos os papéis, seleciono alguns e compartilho com vocês, tá? Então o objetivo aqui é compartilhar e mostrar como é que eu faço os meus estudos. Por favor, não entenda como recomendação. O índice Bovespa ele tem aqui uma clara tendência de alta, tá? Iniciada ali em metade de janeiro. Como é que a gente sabe que isso é uma tendência de alta? Porque os fundos são cada vez mais altos. Agora é uma tendência de alta curta, porque a tendência longa, tá? Se a gente olhar essa tendência iniciada lá em agosto, ela é de baixa ainda, tá? Nós estamos num processo de reversão, início de uma reversão dessa tendência de baixa, tá? Já já eu compartilho com vocês o gráfico semanal, onde a gente pode extrair mais algumas informações a respeito dessa tendência. Então, gente, na minha opinião, o índice Bovespa, para continuar subindo, vai ter que romper aquele topo ali esse topo aqui que eu chamei a atenção, tá? Precisamente essa faixa dos 127 mil pontos, né? É 127.531 pontos, tá? É o topinho da sombra, certo? Essa faixa de 127, 160 por ali é uma região de resistência, tá? Esse é onde eu salientei aqui, tá? Esse círculo aqui é uma região de resistência. Tem outra resistência antes? Sim, tem aqui, ó, nesse nível de preço, ou seja, ali na faixa dos 126.524 pontos também é resistência. Tem que romper aqui, tem que romper os 127.530 para continuar subindo. Se o índice continuar fazendo uma realização aqui, vejam que está pertinho da média. A média de 21, que é essa linha azul mais forte, ela tende a se comportar como um suporte, tá? Suporte ao preço. Então, 124.073 pontos nessa faixa é um ponto de suporte, é uma região de suporte. A outra está em 123.257 e se cair com um pouco mais de força, 122.196. Ok? Vejam que o volume aqui embaixo está praticamente estável, né? A gente encontra problema no índice Bovespa com volume, os estrangeiros começam a voltar aos poucos, mas não é aquele movimento massivo, né? Em função de juro alto lá nos Estados Unidos, incertezas se os juros vão continuar altos, né? Incertezas quanto ao tarifaço de Trump, se isso vai aquecer a economia americana ou não, e os juros terão que ficar altos. Juros altos nos Estados Unidos é um problema para a renda variável lá e aqui, tá? E juro alto no Brasil também tira força da renda variável, né? Do ponto de vista macro, essa é a explicação, tá? Quero ver com vocês o gráfico semanal do índice Bovespa, tá? Aqui nesse tempo gráfico, a gente observa claramente aquilo que eu falava, né? Nós temos uma tendência longa que é de baixa e nós temos apenas até agora, apenas e tão somente uma perna de alta. Deixa eu limpar esse gráfico aqui. A gente tem que fazer, pessoal,
a gente tem que fazer uma a gente vai ter que fazer aqui uma perna de baixa, tá? Vamos limpar aqui o gráfico que fica melhor da gente observar. Um teste de fundo no gráfico semanal. Isso é algo que pode durar aí várias semanas, tá? Então nós temos aqui a perna de alta. Esse conjunto de candles aqui forma uma alta que rompe a média de 21 períodos, tá? A linha azul mais forte. No entanto, agora na semana aí nessa última semana, o índice já volta a fechar abaixo da média de 21. Ok, isso é normal porque nós podemos e seria desejável fazer aqui uma queda, né? Um conjunto de candles aqui para baixo, que seria um teste de fundo, tá? Ou seja, um conjunto de candles que faça isso aqui, ó. E aí depois um conjunto de candles que faça isso aqui. Aí ficaria interessante. De preferência que esse movimento fosse acima da média de 21, tá? Vamos continuar aguardando. Vamos continuar avaliando aí para onde rumo o índice Bovespa no semanal. Tá? O movimento no semanal ele é muito importante para a gente captar aquelas tendências mais longas do mercado. O ideal mesmo seria que o índice ficasse o quê? Que o índice ficasse andando de lado aqui no semanal. E depois de algumas semanas voltasse a subir com força e aqui embaixo no volume, um aumento de volume. Aí seria o ideal. Certo? Nesse tempo gráfico, onde é que nós temos suportes e resistência, tá? Vamos lá. Na minha opinião, nós temos agora uma resistência da média. Cruzou para baixo da média, a média vira resistência em 125.185 pontos. A outra resistência, tá? Na máxima ali da semana, né? 126.524. Depois, 127.531. Certo? São resistências. Se voltar a subir, tende a tocar nesses pontos e parar ali o movimento de alta, tá? E onde é que nós encontramos suporte imediato? Na média de 9 períodos no gráfico semanal do Ibovespa, que está em 123.621 pontos. Certo? Fica então para vocês avaliarem. De imediato, vamos ver o gráfico da Vale 3. Vale 3 no diário. O que a gente observa na Vale 3? Tentando reverter uma tendência de baixa muito forte, iniciada lá em setembro. Tá? Ela inicia aqui, ó. A Vale cruza para cima das médias no diário, isso é positivo. Vem fazendo fundos cada vez mais altos, isso é positivo. O que é negativo na Vale, né, no gráfico diário? Esse volume aqui embaixo, ó, volume baixo, né? Tá? O único volume alto que tivemos foi naquele dia em que a Cosan se desfez de sua participação, o volume foi extraordinariamente alto, né? Então, gente, a gente vê a média de 9, né, cruzando para cima da média de 21, que mostra um movimento especulativo de curto prazo, né? Um movimento tecnicamente comprador, né? A gente tem que continuar observando se é um movimento forte, massivo, né? Está levemente apontando para cima, a média de 21 também aponta levemente para cima. Na minha opinião, o que a Vale tem que fazer? Vai ter que romper, para continuar subindo, vai ter que romper esse nível de preço aqui, ó, esse paredão aqui que eu desenhei, tá? Isso aqui é uma forte resistência no gráfico, nessa faixa dos R$ 55,40, 55,78. São regiões que a Vale tem que romper com um candle de forte alta e com volume alto, de preferência um maroboso ou marobozu, né? Tá? Um candle sem sombras. Certo? Para mim é isso. Tá? Se continuar caindo, a Vale, na minha opinião, encontra suporte na média de 9, primeiramente, 5,4,26 e depois na média de 21, né? 5,3,95. São prováveis pontos de suporte. Tá? Resistência imediata, como eu já mencionei, né? Esse topinho aqui em cima. Ou seja, em 55,78.
Tá? Petri 4. O que nós podemos falar do gráfico? Vamos ver o gráfico da Vale no semanal. Vou fazer aqui um estudo mais completo da Vale no semanal. Olha aqui. No semanal, a Vale está tentando, com uma certa dificuldade, mas está indo, né, se aproximar e tentar romper a média de 21. Nesse tempo gráfico, a média de 21, a média de 21 aqui, ó, a linha azul mais forte, é uma resistência muito importante. Vejam que a Vale cruzou para baixo da média de 21, né, lá em novembro, e não voltou mais a rompê-la. Tá? Média de 21 é resistência. Qual é o ponto? Qual é o ponto? 56 com 14. 56 com 14 é uma resistência importante no semanal da Vale. Tá? Está subindo, o volume ligeiramente sobe um pouquinho nesse tempo gráfico, isso já ajuda, né? Está aqui embaixo o volume. Ó. E vamos ver se a Vale consegue romper 56 com 14. Tá? Isso é muito, muito importante mesmo, né? Nesse tempo gráfico, o suporte, né? o suporte principal da Vale, na minha opinião, se continuar caindo, 54 com 52. Aqui é a média de 9 períodos. Vamos ver aqui a Petri 4. Petri 4. A Petri 4, gente, tocou num ponto de resistência lá perto dos R$ 38, né? Inclusive chegou a romper essa resistência dos R$ 38, tá aqui, ó. Rompeu, mas voltou. E depois caiu, só conheceu quedas, né? Tá? Se continuar caindo, está pertinho de um ponto de suporte aqui, né, em R$ 36,37 com 37. Isso é um suporte. Se continuar caindo mais um pouquinho, 36 com 0, 36 com 0, 36 com 0,5 por ali é um ponto de suporte, tá? Agora a Petri 4 caiu e o volume também diminuiu um pouquinho, tá? Ou seja, não tem uma força assim vendedora tão intensa, né, tão presente, né, dominante nesse papel. Tá? Tem um pouco de força, mas não é tanta. Então, entendemos isso como uma correção de curto prazo. Né? Tá? Mas correção do que, Leonel? Bom, correção dessa perna aqui de alta que começou em dezembro, né? Tocou na média de 21, voltou a subir e aí corrigiu. Ou seja, quem ganhou um dinheirinho por aqui, de dezembro para cá, resolveu botar no bolso. Tá? Olha, a Petri 4 ela encontra uma resistência imediata nas médias. A Petri 4 no diário, ou seja, ali na faixa dos 37 com 10, 37 com 0,7 é resistência. Tem que romper essas resistências, ok? Quero ver com vocês o semanal e aí eu vou mostrar para vocês o desafio da Petri 4. Tá? O desafio da Petri 4 no semanal é vencer essa barreira ali em cima. Ó. Opa, vamos apagar isso aqui. O desafio é vencer essa barreira aqui em cima. Ó. Isso aqui é um paredão, esse retângulo que eu desenhei aqui, que a Petri 4 tem dificuldade para vencer. Vejam que no semanal está acumulando lá em cima, perto dos 38. Para mim, a Petri 4 sinaliza que vai romper essa resistência enorme aí na faixa dos 38, quando romper precisamente agora R$ 38,37, que é a pontinha, né? Que é a pontinha dessa sombra aqui, desse candle aqui, ó. Tá? Deixa eu desenhar melhor ali do lado para a gente não ficar com dúvidas nisso, né? Aqui, ó, a pontinha daquela sombra ali, ok? Está acumulando no topo, isso é importante. O que não está ajudando é o volume no semanal baixo, né? Volume muito baixo. Muito bem, vamos ver então os papéis aí que eu selecionei. Vamos começar com Rumo, Rail 3. Rail 3, Rumo no semanal. No semanal, a Rumo está num momento muito importante. Tocou na média, que é uma resistência, ali em 18,86, média de 21, e recuou um pouquinho, né, na semana. Mas vejam que essa média aqui é um ponto importante de resistência. Então já fica aí anotado. Resistência da Rumo no semanal, 18,86. É o ponto que tem que ser rompido. Tá?
Agora, o que me chama a atenção é o diário. Tá? Vejam aqui, ó. A Rumo vem numa tendência muito forte de baixa, né? Iniciada lá em agosto. Tá? Agora, a Rumo, ela cruza para cima da média de 21. Cruza para cima da média de 21, cruza para cima da média de 9 períodos e está acumulando neste momento, está andando de lado. O que me chamou a atenção é isso aqui, né? Veja, temos uma perna de alta, temos uma perna de baixa, perna de baixa não, temos uma acumulação, desculpem, e a questão é, a Rumo vai conseguir romper essa acumulação para cima, tá? Então, na minha opinião, se a Rumo conseguir, após esse processo de acumulação, né, romper a faixa dos R$19, ou seja, romper esse topinho aqui em cima, ó, o papel, do ponto de vista gráfico, fica um papel bem interessante. Tá? Mas precisa romper ali e não é aquele rompimento entre 10 e 11 horas, quando o mercado está muito volátil. Tem que ser um candle de fechamento acima disso aí. Tá? Um candle de fechamento acima desse nível aí que eu mencionei, acima de R$19, tá? Da resistência dos R$19. Fazendo isso, pode buscar de novo lá os 19 com os R$20, né? Que é essa região aqui, ó, que foi foram topos em dezembro do ano passado, tá? Ou seja, aqui, né? Primeiramente, tá? Se o volume também der sustentação, o volume aqui embaixo tem que ajudar. O papel tem que romper aqui em cima com o volume aqui embaixo crescente. Ok? Fica aí para vocês avaliarem. Vejam como a média de 9 cruza com força para cima da média de 21 e abre a boca do jacaré aqui, né? Isso aí, o movimento especulativo de curto prazo está comprado, né? Uma força boa aqui do movimento de curto prazo. Então fica para vocês avaliarem. A primeira coisa que o papel tem que fazer é romper R$19. Nesse momento, o papel está fazendo uma acumulação, que é uma forma de o papel realizar. É uma realização no tempo que a gente chama. Média de 9 períodos em R$17 com, vamos ver aqui, 17 com, vamos ver, a média de 9 períodos que está em R$18 com 37 é um suporte, tá? A SLC é um outro ativo, SLC3 é um outro ativo que eu também chamo a atenção, né? SLC3, eu chamo a atenção para esse ativo por causa desse movimento aqui, ó. Olha só. Olha aqui, ó. Sobe, perna de alta, onda 1. Realiza, onda 2. E agora pivoteia, arma um eixo aqui, ó, que pode sustentar toda uma nova valorização do papel numa onda 3 para cima. Nós não temos certeza se isso aqui vai acontecer. Vai acontecer uma perna de alta aqui, tá? Uma onda 3. Por que não temos certeza? Porque primeiramente a SLC vai ter que romper esse topo. Tá tentando, né? Tá tentando romper a faixa ali dos 18 com 16. Então vamos lá. A SLC tem que romper 18 com 24, esse topinho, e esse volume não pode estar caindo. O volume aqui embaixo está caindo, ó. O volume tem que estar subindo. E tem que ser um candle de fechamento acima de R$18 com 24. Porque aí o papel, se ganhar força, né? Se o movimento, se o volume ajudar, pode buscar de novo lá a faixa dos 19 com 37, que é onde tem o próximo topo relevante, né? Um topo deixado em dezembro do ano passado. Tá? Ok? Bom, isso também fica aí para vocês avaliarem, né? A SLC3, você vai haver aquele rompimento com força, com volume, né? O papel tem suporte nas médias, né? Primeira média 17,79, média de 21, que é um ponto de
de suporte ali, né? No semanal, acima das médias, fechou aí a semana com R$ 4,40% de, de alta, né? E vejam que nesse tempo gráfico o volume vem subindo, tá? Ainda não é aquele volumão do ano passado, né? Olha o volume como era o ano passado, até novembro. Depois mingou, mas já é um volume aumentando, tá? Fica aí também para vocês avaliarem. Por favor, avaliem de acordo com o perfil de risco de vocês, né? TIM, Usiminas, CSN e Itaú. Vamos ver aqui. TIM, setor de telefonia, dados móveis, né? Me chama a atenção por quê também, né? Porque olha aqui, após o papel cair com força, vejam que houve aqui o rompimento, tá, da média, e agora o papel está o que? Acumulando, tá, nessa faixa de preço aqui, que vai ali entre os 15,24 até os R$ 19, 19 não, 15,95, tá? Na minha opinião, se a TIM vencer, se romper esse retângulo para cima, se fizer isso aqui, ó, pode valer aqui uma entrada, mas desde que o volume tem que romper o retângulo com o volume alto ou crescente aqui embaixo, com o volume crescendo. Se o volume está muito baixo, então se romper lá em cima com o volume baixinho do jeito que está, desconfiem, porque pode ser um falso rompimento, tá? Mas o que eu acho interessante é o papel estar acumulando depois de uma subida, né? Ok? Então se romper ali 15,92 por ali, pode buscar aí 16, pode buscar quem sabe 16,45, enfim, as resistências anteriores, tá? Dadas por esses topos. Tudo isso aqui são topos, né? Topo, 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 topo e topo. São resistências no gráfico. Fica aí também para vocês avaliarem, tá? Agora quero ver o gráfico aqui da Usiminas. Usiminas que divulga balanço na próxima sexta. Usim 5. É um gráfico parecido com o da TIM, né? É um gráfico parecido com o da TIM. E vejam que o ativo sobe, aí ele corrige. Opa, o ativo sobe, vejam que ele faz uma correção muito rápida aqui, né? Uma onda 2 para baixo, tá? E depois ele lança uma ondinha 3 aqui para cima, mas é uma ondinha 3. E agora, pessoal, esse gráfico me chama a atenção porque ele tem que romper essa faixa aqui de resistência, né? Ou seja, tem que romper R$ 5,69. Tem que romper R$ 5,69, tá? Rompendo ali com o volume alto aqui embaixo, o papel pode buscar aqueles níveis de preço lá em 6,24, que são níveis de preço de dezembro do ano passado, ok? As médias apontam para cima, mas vamos ver como é que vai ficar o balanço, né? A tendência do papel é ficar aqui acumulando, andando de lado até sexta, em função do balanço, tá? Então acho que também vale colocar no radar para quem gosta de operar esse tipo de ativo, né? E vamos agora ver a CSN, outra siderúrgica, CSN A3, CSN A3. Aqui está a CSN, fez um movimento parecido, né? E o papel, na minha opinião, CSN tem que romper esse topo, essa resistência, tá? Esse topo que está ali na faixa dos R$ 9,41, tem que romper com aumento de volume, tá? Mas vejam que está acima da média de 21 períodos. O papel conseguiu romper a média, tá? Olha aqui. As médias apontam para cima, tá? E vamos ver se o papel consegue reverter essa tendência de baixa aqui, né? Que foi forte, iniciada ali em dezembro do ano passado. Já tá revertendo, né? Tá? O que é legal é que se o papel vence aquela resistência dos 9,41 e esse volume aumentando, vejam que o volume já vem aumentando um pouquinho, pode de repente buscar ali a faixa dos 10,51, quem sabe ali 11, né?
que são os níveis do ano passado. Quero ver só rapidamente o semanal. No semanal, o papel aqui mora um problema, né? Porque no semanal o ativo está recém fazendo o quê? Está fazendo uma um repique, tá? Então tem que ter uma certa cautela, um manejo de risco na carteira, porque o papel está recém fazendo um repique e está abaixo da resistência da média de 21 lá em R$ 10,15, ok? Vamos terminar com Itaú e TUB4. Itaú, no semanal, é um gráfico que começa a ficar interessante. Por quê? Porque ele dá sinais de que vai começar a reverter, né? Dá sinais, ainda não é uma reversão, que vai reverter essa tendência de baixa aqui, ó, iniciada lá no mês de setembro do ano passado, tá? Por enquanto, o que nós temos aqui é tão somente uma perna de alta no semanal de Itaú, perna de alta, mas vejam que o volume já melhora, né? Nesse tempo gráfico seria interessante o papel ficar acumulando ou fazer o que? Fazer uma queda, né? Cair aqui, né? Fazer uma correção. Se cair, encontra suporte na média de 21, 33,30, um suporte imediato, né? O outro estaria ali na faixa dos 32,95, tá? Isso é o semanal. Vamos olhar o diário? No diário, Itaú divulgou balanço, o mercado reagiu de uma forma um pouco morna, né? Porque já estava muita coisa precificada, né? Teve dividendo, teve anúncio de recompra de ação, teve bonificação, teve tudo, mas isso aí não teve força suficiente para fazer o papel andar, tá? Então o papel está andando, a Itaú, né? Tá embolado aqui no meio de campo. E o que o que Itaú precisa agora, pessoal, é romper com o aumento de volume. Esse volume tem que continuar. Vejam que o volume sobe aqui embaixo, ó, tá? Precisa continuar alto esse volume e precisa romper aqui, ó, romper 34,47, tá? É importante que o papel fique acumulando mais uns dias, né, para dar tempo da média de 21 períodos se aproximar do preço. A média está um pouquinho longe ainda no diário, né? Então, a média aqui é um ponto de suporte. Vamos lá, a média de 9 períodos é suporte, né? A média de 9 períodos, que está aqui em 33,73. Depois, a média de 21, 32,79. Tá? A 34,47, a máxima, é um ponto de resistência, certo? O Itaú fica bonito se romper essa resistência, né, em 34,47 e com volume alto, tá? Se romper lá em cima com volume baixo, desconfiem desse rompimento, certo? Bom, próxima parada ali em 34,85, se continuar subindo, depois 35,07, depois o topo 36,28, 36,30, esse topo aqui, ó, de novembro do ano passado. Mas é um gráfico interessante, tá? Vem fazendo com certeza aqui um processo de reversão da tendência, né? Tendência que era de baixa passa a ser alta, né? Porque os fundos são cada vez mais altos, tá? Então, só que o ideal é que a média de 21 se aproximasse do preço para fazer uma compra manejando o risco, ok? Então fica aí para vocês avaliarem, tá, pessoal, esses papéis. E eu vou encerrando por aqui. Desejo que vocês tenham aí uma excelente semana. Cuidado com papéis divulgando balanços, né, do quarto trimestre do ano de 2024. Isso pode trazer uma volatilidade extra para os ativos, né? Então muita cautela, tá? Bom, eu desejo a você uma ótima semana. Nos vemos no próximo final de semana. Até lá.